tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com vocês, porque comigo tá tudo ótimo, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde, que é o que importa, né? E o resto a gente corre atrás, tá bom? Eu sou o Lucas Silva, né? Sou criador e dono do projeto Redação Nota 1000. Se vocês não conhecem ainda, aconselho vocês a nos conhecer. Nós estamos num grupo de WhatsApp gratuito, estamos no Instagram e estamos também no TikTok para todo o Brasil e o mundo também, porque não custa nada sonhar, né? Então é isso, galerinha. Eu vou sempre estar trazendo dicas para vocês de redação. Vou sempre estar gravando vídeo e postando vídeo. Não prometo ser diariamente, porque tem um tempo e um custo para fazer isso, né? De redação. E hoje nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a estrutura da redação. Vocês sabem que a estrutura da redação do Enem, ela possui oficialmente pelo menos 3 partes, né? Que a primeira parte dela é a introdução, o desenvolvimento, e tem aqueles que utilizam o desenvolvimento 2, mas oficialmente, né, não é obrigatório utilizar o desenvolvimento 2. Quem quiser utilizar não está errado, tá bom? Fica a critério aí de cada um que for escrever a redação, tá bom? E nós temos também aí a conclusão da redação. Nós, posteriormente, vamos falar sobre cada parte da redação, né? Cada parte, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a introdução, onde eu vou estar trazendo aí duas dicas importantíssimas em relação à introdução e 2 dicas que vão te ajudar a tirar aquela nota máxima na introdução, tá bom? Tá, beleza? É só se ligar no vídeo, se ligar aqui nas dicas. E quando eu terminar as dicas, eu vou estar apresentando 5 tipos de introdução que você pode utilizar, tá bom? Então o vídeo hoje tá super bacana, eu espero que vocês gostem. E que ao final do vídeo, deixa aquele comentário, né? Aquela crítica construtiva, destrutiva também pode deixar, porque nem tudo é perfeito, né? Mas fazer o que? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a introdução nota 1000. Sim, introdução nota 1000. Porque como dizem, né? A primeira impressão é aquela que fica, né? A primeira impressão sempre fica. Então, se você tem na sua redação uma introdução boa, uma introdução bem feita, o risco da banca, né, do avaliador de ler o restante da sua redação é altíssimo. Porque quando você começa com uma boa introdução, você tem grandes possibilidades de fazer um bom desenvolvimento e uma boa conclusão, né? O contrário é verdadeiro? O contrário é verdadeiro. Mas é para aqueles que nos prepararam para o desenvolvimento e para a conclusão, que não é o caso de vocês, né? Então vamos prosseguir. Primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês 2 dicas importantíssimas para vocês tirarem uma nota boa na sua introdução. E depois eu vou estar trazendo aqui 5 tipos de introdução que vocês podem estar utilizando, que vocês podem escolher para a sua redação. A primeira dica é em relação ao tema da redação, né? Primeiro, toda redação tem um tema. Agora, ao escrever a sua redação, você está aqui, ó. Você tá aqui, né? A folhinha da redação está aqui. Aqui, ó, você tem aquela outra folha com os textos motivadores. Você tem um tema da sua redação que o Enem todo ano disponibiliza. Aqui, ó, aqui você não vai colocar o tema da redação. Não é nem que você não vai colocar. Você não é obrigado a colocar o tema da redação. Você não é obrigado a escrever o tema da redação. Escreve se quiser.
Ah, mas eu escrevi, vou tirar nota baixa? Não. Ah, mas eu também não escrevi, vou tirar nota baixa? Não. Então, não tem importância você escrever, você não escrever, porque todo mundo sabe qual tema vai ser, né? Então, o importante em relação ao tema é deixar claro o tema. É deixar claro que você sabe dominar aquele tema, que você conhece aquele tema, que você sabe do que se trata, sabe do que você vai falar. Porque se você apresenta, você conhece o tema, você tem uma possibilidade enorme de apresentar uma boa introdução. E quando você apresenta uma boa introdução, a possibilidade é maior ainda de você apresentar um bom desenvolvimento e uma conclusão excepcional. Então, é muito importante deixar claro o tema na sua introdução. Tá bom? Uma dúvida corriqueira não, é até meio que diária, né? Que eu vejo nos stories, no direct do Instagram, até nos comentários mesmo do TikTok, no grupo do WhatsApp, eu vejo muito essa dúvida em relação à introdução, que é em relação à quantidade de linhas que a pessoa deve deixar ali na introdução. Eu, particularmente, eu escrevo a minha introdução em torno de 8, 9 linhas, 10 linhas no máximo. No máximo. Eu, particularmente. Tem gente que diz que a introdução ela tem que ser com 4 linhas. 5, 6, 7 linhas. O Enem diz o quê? Que não tem um limite fixo de linhas para você fazer a sua introdução. O importante é que ela nem seja muito longa e nem seja muito curta. Por quê? Uma introdução longa, ela vai parecer mais um desenvolvimento, né? Você pega ali uma redação com uma introdução de 15 linhas. Ela vai parecer mais um desenvolvimento do que uma introdução. Você pega ali uma redação com uma introdução de 3 linhas. É uma frase, é uma tese. Eu vou até falar sobre isso já já. É uma tese, né? Então é importante também, ao deixar o tema claro, contextualizar o tema, apresentar o contexto daquele tema, tá bom? A segunda dica, antes de passarmos para os 5 tipos de introdução, é sobre a tese. Vamos falar aqui sobre a tese, né? Nós vamos falar aqui sobre a tese. A tese nada mais é do que a sua posição em relação ao tema. Como assim? Você vai ter que saber se posicionar em relação àquele tema, né? Para você saber se posicionar em relação àquele tema, você precisa conhecer. E para você conhecer aquele tema, você precisa, óbvio, estudar. Então, ao apresentar a sua tese na introdução da sua redação, você tem que saber se posicionar em relação ao tema e também saber contextualizar aquela tese e aquele tema. Por isso que é importante saber o contexto por trás daquele tema, né? Porque você sabendo esse contexto, você vai saber se ter uma boa posição e apresentar uma boa tese. Outra pergunta corriqueira que ocorre, essa é corriqueira, essa nem todos fazem, né? Mas eu achei importante trazer. Quantas linhas eu faço a minha tese? Eu, pessoalmente, particularmente, eu faço a minha tese em 2 linhas, no máximo 3. Mas também não existe um limite de linhas para fazer a sua tese. A mesma dica que eu dei para a introdução geral, eu dou para a tese. Ela nem pode ser muito curta e nem pode ser muito longa, e muito menos fugir do tema da redação. Porque senão você já vai tirar uma nota baixa, já vai ser cortado ali pelo menos 20, 40 pontos ali só por ter fugido do tema ao apresentar uma tese. Tá bom? Agora, eu vou apresentar para vocês aqui pelo menos 5 dicas de introdução. 5 dicas não, 5 tipos de introdução, né? Eu vou apresentar aqui mais no nosso grupo de WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso TikTok. Lá vai ter explicado mais detalhadamente cada tipo de introdução. Por exemplo, lá no nosso grupo nós vamos trazer exemplos, né? Nós vamos trazer o primeiro tipo de introdução, exemplos de uma boa introdução e exemplo de uma má introdução.
para você seguir e para você não seguir. Então, quem não participa do nosso grupo, quiser ver esse conteúdo, né? Quiser se aprofundar mais em relação a isso, fica à vontade que o link vai ser disponibilizado ao final desse vídeo, tá bom? E quem quiser participar do seguir o nosso Instagram e nosso TikTok, também os links vão estar todos disponíveis aí no final do vídeo, tá bom? O primeiro tipo de introdução é aquela introdução que você enumera os acontecimentos, que você lista os acontecimentos, que você pontua as ideias principais do acontecimento. É como você faz uma história na introdução, né? Você vai listar o que aconteceu. E é importante salientar também que ao listar e ao enumerar aqueles acontecimentos, você vai ter que utilizar um ponto ou uma vírgula, ou até mesmo um ponto e vírgula junto, né? Aquele ponto em cima, vírgula embaixo, né? Só para deixar claro. Só que você não vai sair que nem uma jamanta desgovernada e usando ponto e vírgula em qualquer frase que você vai ver, não. Aí é que vem a importância de sabermos utilizar a norma culta padrão e utilizarmos também a nossa querida gramática, né? Que é em relação à pontuação. E aí já é português, aí já não mexe com minha área. Aí vocês podem ver no YouTube que tem muitas aulas boas sobre pontuação para vocês saírem bem aqui ao enumerar os acontecimentos em uma introdução, tá bom? Então é isso, né? Só que nós temos aqui que tomar alguns cuidados, além de pontuar corretamente, nós temos que tomar alguns cuidados aqui ao enumerar a nossa introdução. Cuidado com o tom. Como assim o tom? Eu vou estar falando, a banca vai estar me escutando ou corrigindo minha reta? Não, não é isso, né? Não é isso. Primeiro que não é isso. É que ao colocarmos uma vírgula em determinado ponto, em determinado canto, e um ponto em determinada frase, nós vamos ter cuidado em que sentido aquela frase vai passar para a banca, né, para o corretor que está lendo aquela redação. Nós temos que ter cuidado aonde vamos colocar cada ponto, cada vírgula, para não passar um sentido errado da frase que nós estamos querendo enumerar, né? Porque o corretor, a banca do Enem, ela não vai ler sua redação do jeito que você está escrevendo ali na hora que você está fazendo. Ela vai ler no sentido de só corrigir e pronto. Então, por isso que é importante você saber aonde colocar o ponto, aonde você vai colocar a vírgula, para não enumerar e nem listar desordenadamente, que nem uma jamanta desgovernada. Tá bom? O segundo cuidado é ter equilíbrio, né? Como assim? Tem gente que utiliza muito ponto e muita vírgula ao enumerar uma introdução. Isso é chato. Por que é chato? Porque o corretor, a banca, não tem todo o tempo do mundo para estar lendo a redação. É a obrigação dela. Mas ao passo que você pontua e ao passo que você põe uma vírgula, né, requer uma pausa. Requer, nem que seja 1 segundo de pausa, mas requer uma pausa para passar outra informação, outro sentimento, outro tipo de informação. Então tem gente que coloca vírgula próximo de vírgula, tem gente que coloca ponto próximo de ponto e repete muito, muito mesmo as pontuações. E isso não é equilíbrio, né? Isso é uma jamanta desgovernada que não sabe o que é pontuar direito e corretamente. E muito menos pôr a vírgula no lugar correto, né? O segundo tipo de introdução é aquela introdução onde você tem o mundo real. Não se preocupe que não é aula de filosofia, né? É onde você tem aquela noção de mundo ideal também. Como assim? O mundo ideal é o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Enem ele é um exame nacional. Então o mundo real é o mundo que você, vestibulando, que você, prestado no Enem, você vive, né? É o Brasil.
Já o mundo ideal é algum lugar do mundo. Como assim? É aquele mundo que você quer viver, né? E ao apresentar um problema que o mundo real tem, que no caso é o Brasil, você também tem que apresentar uma solução, que é aquela solução que você quer para conviver naquele mundo ideal que você sonha, que tantos sonham, mas que poucos vão atrás. Então, a segunda relação, o segundo tipo de introdução é a relação entre mundo ideal e mundo real e mundo ideal, vice-versa, escolha como quiser, tá bom? O terceiro tipo de introdução é aquela introdução onde utilizamos acontecimentos históricos, né? Um acontecimento que ocorreu há anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, não importa. É um acontecimento histórico e verídico, né? Ou seja, é aquela alusão histórica. É onde você utiliza dados históricos, acontecimentos históricos, né? Para fazer a sua introdução. Esse tipo de introdução a gente não utiliza em qualquer tema, não. Tem aqueles temas específicos que a gente pode utilizar. Porque nem todo tema dá para utilizar algo que já aconteceu. Porque tem tema que é muito atual, né? Então a gente tem que ter cuidado aí ao utilizar esse tipo de introdução, tá bom? A quarta e penúltima dica dica, né? Tipo de introdução é a introdução jornalística. A mídia, isso, a mídia. Mas não é a mídia em si, é o que a mídia produz, né? Ou seja, os fatos que a mídia destaca, que são de maior destaque no Brasil. Você pode utilizar esses fatos relevantes. Não é qualquer fato, não. Aconteceu um tiroteio na outra rua da minha comunidade. Isso não é um fato relevante, é um fato relevante na sua comunidade. Agora no Brasil, não. No Brasil é mais um tiroteio, simplesmente, infelizmente, né? Enfim, ao utilizar a introdução jornalística, nós temos que trazer fatos relevantes, importantes e, além de tudo, fatos verídicos. Fatos verídicos. Por quê? Olha só, muito importante. Você utiliza um fato que não aconteceu na sua introdução. O corretor ou a banca que está lendo a sua introdução pode ter certeza que ela conhece os fatos e conhece o Brasil em que vive. Então ela vai saber se o que você está escrevendo está certo ou não, se é verdade ou não. E se você utilizar uma introdução jornalística e escrever um fato que não, porque fato que não ocorre não é fato, né? É algo que não ocorreu, você vai estar cometendo um crime, que é o crime de fake news. Então, ao cometer esse crime, você pode até estar sendo sujeito a ferir os direitos humanos, que pode estar zerando a sua redação ali, na sua introdução. Já pensou? Nem começou a redação ainda e já zerou? Pois é. Então tem que ter muito cuidado ao escrever isso. É como a frase diz, ó. Fatos relevantes, destacado pela mídia. Não é qualquer fato e nem qualquer acontecimento não que você vai botar na sua introdução jornalística, não. Tá bom? A próxima dica é a seguinte. Em relação ao conceito. Por exemplo, você pega uma redação com o tema os desafios enfrentados pelo Brasil em relação ao trabalho infantil. Você vai pegar um conceito do tema para definir na sua introdução. Essa é a introdução conceitual, é onde você pega um tema e define no foco central. Você pega ali, por exemplo, os desafios do Brasil ao enfrentar o trabalho infantil. O tema central, você pode escolher definir o que é trabalho infantil, né?
Então, você pode escolher definir os desafios que o Brasil enfrenta, né? Ao definir algo, ao definir um ponto central do tema da sua redação, você vai estar conceituando aquele tema, trazendo a ideia de conceito. E é por isso que o nome desse tipo de introdução é a introdução conceitual. Tá bom? Então, para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, nós vamos retomar um assunto que falamos lá no início do vídeo, que foi sobre a tese, né? A tese, eu falei que a tese ela é a posição que você toma em relação ao tema da redação. Certo, correto. Então, a tese, muita gente pode se perguntar, aonde é que eu coloco a minha tese? Onde eu escrevo a minha tese? No começo? No final? Ou no meio da introdução? Fica até meio, né? Meio assim, né? No meio, começo, final, meio da introdução, mas enfim, estamos falando de introdução hoje. No final da introdução, você coloca a sua tese, que é onde você vai se posicionar em relação ao tema e em relação ao que você falou na introdução, né? A tese, ela pode ser uma tese de causa, consequência, dialética e histórica. Vai depender muito do tipo de introdução que você escolher. Tá bom? Então é isso, né? O nosso vídeo de hoje foi falando sobre introdução, né? E eu tenho certeza que se vocês seguirem essas dicas, fizerem esses tipos de introdução, um desses tipos de introdução, vocês vão tirar sim aquele notão que vocês tanto querem na redação, né? E antes de finalizar, nós vamos fazer aqui um resumo que falamos hoje, né? Nós falamos sobre 2 dicas em relação à introdução, que é deixar o tema claro, tese, posição em relação ao tema, contextualizar o tema, e falamos também sobre 5 tipos de introdução, que é a introdução de enumeração inicial, né? Que é a introdução de relação de mundo ideal e mundo real, a introdução sobre alusão histórica, a introdução jornalística e a introdução conceitual, e focamos ali no final do vídeo na tese, né? Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e sigam o nosso Instagram, o nosso TikTok, e quem quiser participar aí que não participa ainda, óbvio, né? Do nosso grupo de redação Nota 1000 no nosso WhatsApp, fique à vontade que ainda é gratuito, tá bom?